Boa noite, pessoal. Estamos hoje com mais uma apresentação e é mais uma do Roberto Matiello, que vai falar sobre o livro e sobre o autor dele, né? 100 Anos de Solidão, que é de Garcia Marques. Roberto, se Oi, apresenta rapidinho para quem não te muito conhece e segue bom, com a apresentação. Muito bom, legal que você está por aqui de novo. obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que a maioria, acho não, com certeza a maioria de vocês já me conhece. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Gabriel Garcia Marques, que foi o prêmio Nobel. O Wagner coloca lá no. Eu vou colocar. Ah, ele gosta de boicotar, cara. Vai. Eu vou falar sobre o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, só que eu vou fazer uma ressalva. Eu vou falar sobre esse livro hoje. É um livro muito legal, eu gostei de ler, e principalmente eu gostei desse livro depois que eu reli, porque eu não acho que ele é um livro muito simples. Ele é um livro com muitas interpretações. E quando eu li da primeira vez, eu era um pouco mais jovem, eu já sou jovem ainda, mas eu era mais jovem ainda, e eu não tinha captado exatamente o espírito, eu não peguei todo o espírito da coisa. Quando eu li pela segunda vez, eu já achei mais bacana, eu já estava preparado para aquilo que vinha, né? A bem da verdade, do Gabriel Garcia Marques, eu gosto de outro livro dele, né? Que eu gosto mais de outro livro dele. Eu li quase todos os livros do Gabriel Garcia Marques, acho muito interessante, mas o que teve mais destaque realmente para o público em geral foi esses 100 anos de solidão. Claro que ele ganhou o prêmio Nobel em função da obra dele, mas realmente ele ganhou grande destaque quando ele lançou esse livro, né? Então, nós vamos falar sobre os 100 anos de solidão, agora, tanto do Gabriel Garcia Marques quanto das obras dele, eu vou falar quando, se me deixar, eu gostaria de falar O Amor no Tempo do Cólera. Eu sou um apaixonado, eu gosto do amor. Então, e eu acho que o amor no tempo do cólera é o tipo do amor imortal. Eu só acho que o amor é imortal quando ele não se realiza, né? E esse livro, ele realmente, o camarada. Bom, depois eu vou contar desse outro livro, mas é o livro que eu gosto mais. De qualquer maneira, vamos falar hoje dos 100 anos de solidão. Eu coloquei aí nesse PowerPoint algumas opiniões minhas que, evidentemente, como eu estou colocando aí, muitos de vocês podem não concordar, e é por isso que depois, no fim, quem quiser colocar opiniões diferentes daquela que eu coloco, serão plenamente aceitas. Vamos ver, vamos passar para o próximo, por favor, Wagner. Então, uh, esses 100 anos de solidão. Aí começa, é uma biografia rápida dele. Eu repito, eu vou falar mais do Gabriel Garcia Marques e da obra dele quando eu apresentar o livro sobre o amor, né? Então, hoje vai ser um negócio rapidinho. O Gabriel Garcia Marques, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Ele foi um dos mais importantes escritores latino-americanos do século passado. Sem dúvida, ele foi um destaque dos escritores latino-americanos. Houve uma fase, na a década de 1960, 1970 e 80, muitos escritores latino-americanos tiveram destaque, mas eu acredito que o Gabriel Garcia Marques foi o que se destacou mais, né? Ele nasceu em Aracataca, que é uma cidadezinha pequena lá no norte da Colômbia, em 1927, e faleceu na cidade do México em 2014. Ele viveu muito tempo no México, o Gabriel Garcia Marques. A sua obra foi marcada por combinações de realismos e elementos mágicos, quer dizer, então ele misturou. E nesse livro que nós vamos ver hoje, ele mistura realmente, ele deu o grande destaque no realismo, chamado realismo mágico ou realismo fantástico, que é essa tal de mistura de fatos reais, acontecimentos normais do cotidiano com elementos mágicos, né? O realismo mágico ou fantástico é um estilo que mistura, como eu disse para vocês, o cotidiano com o extraordinário, resultando em narrativas envolventes e repletas de simbolismos.
Isso que eu acho interessante. Essa questão do simbolismo, isso que eu disse para vocês, evidentemente, não acho que encontrei todos os simbolismos que ele quis colocar na obra deles. Talvez vocês, aqueles que leram, tenham encontrado simbolismos diferentes do que eu encontrei em algumas vezes, ou tenha dado interpretações diferentes daquelas que eu dei. Eu estou apresentando hoje simplesmente a minha opinião, né? Depois a gente vai conversar. Aí do lado direito tem algumas fotos, o Garcia Marques quando era criança, a cidadezinha de Aracataca, que fica lá no norte da Colômbia, né, próximo ao Mar das Antilhas. Embaixo, nas figuras 3 e 4, que ele nasceu em 1927 e faleceu em 2014 lá no México, né? E também coloquei aí uma foto da Roselena, que foi a primeira professora dele. E ele, em algumas obras, em algumas entrevistas que o Gabriel Garcia Marques, ele disse que a Roselena foi o primeiro grande amor da vida dele. Vamos passar para o próximo, por favor, Wagner. Bom, Gabriel Garcia Marques, uma jornada literária. Então, como eu disse, hoje eu vou fazer vai ser a biografia dele é bem rápida, tá? Outra vez eu vou explorar mais a biografia. O Gabriel foi criado pelos avós maternos que exerceram forte influência nas suas histórias. Quer dizer, ele adorava, quando ele era criança, ele adorava ouvir as histórias que principalmente a avó dele contava. O avô dele também contava, mas o avô dele contava histórias mais daquilo que ele tinha vivido, das guerras que o avô dele tinha participado. A avó já contava histórias assim, de uma maneira geral, histórias fantásticas, quer dizer, meio longe de uma realidade. O Garcia Marques se inspirou em sua própria infância e na pequena cidade de Aracataca, onde ele cresceu, para criar a fictícia cidade de Macondo. Então, Macondo realmente é quase que uma representação do que era Aracataca. Claro que ele colocou uma série de outras coisas, mas o Macondo em si era mais ou menos uma imagem daquela cidadezinha que se criou lá em Aracataca. A casa do Buendia, no romance, é uma representação da casa onde ele foi criado, com os avós que influenciaram profundamente no seu estilo de histórias de realismo mágico. Repito, a quem deu mais a questão da magia nas histórias do Garcia Marques foi a avó. E quem deu mais a parte do realismo foi o avô. Isso eu li algumas entrevistas que ele deu e ele disse isso, exatamente isso. Na figura número 2, a gente vê a casa onde ele foi criado lá em Aracataca. Aos 17 anos, o Marx foi para Bogotá, lá na capital, estudar direito na Universidade Nacional da Colômbia. Mas ele não concluiu o curso. Quer dizer, o negócio de direito não era aquilo que ele mais gostava. A sua paixão pela literatura o levou a se envolver com grupos literários e de jornalismo lá da capital da Colômbia. Seu trabalho com jornalismo o expôs a questões sociais, políticas e culturais da Colômbia, que se refletiram em muitos dos seus livros. Realmente, ele é um camarada que, a meu ver, ele coloca em boa parte dos livros dele, na maior parte dos livros deles, as opiniões deles, as opiniões, quer dizer, evidentemente de uma forma literária, né? Mas ele coloca as opiniões deles que sempre foram meio que voltadas à esquerda. Vamos para o próximo, por favor. Então, Gabriel Garcia Marques, Amizades e Inspiração. Cedo, Garcia Marques se engajou em movimentos políticos e foi amigo de figuras como Daniel Ortega, que era lá da Nicarágua, que era e é, né? Quer dizer, a democracia da Nicarágua, né? O Fidel Castro e o Salvador Allende. Então, a gente vê aí nas figuras 2, 3 e 4 esses amigos deles, esses conhecidos deles. Então, como eu disse para vocês, ele tinha uma tendência realmente a ter uma opinião mais à esquerda, né? O Gabriel passou a infância ouvindo os contos, como eu disse para vocês, narrado pelos avós. Sua adolescência foi marcada por livros e contos como A Metamorfose do Franz Kafka, né? Ele mesmo falou isso, e eu coloco abaixo em amarelo algumas coisas que ele disse. Ao ler a primeira fase do Metamorfose do Franz Kafka, né? A primeira frase era assim desse conto:
Quando certa manhã Gregor Samsa acordou dos sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em inseto monstruoso. Por quando ele leu essa frase, ele disse, né? Ele pensou, então eu posso fazer isso com personagens, criar situações impossíveis. E essa aí foi uma. Ele contou essa história uma vez que perguntaram para ele como que ele começou, como foi a ideia dele de colocar o chamado realismo fantástico. Então ele disse que uma das primeiras inspirações dele foi exatamente essa frase do conto A Metamorfose do Kafka, que aí ele percebeu que, pô, pode escrever coisas que não são exatamente reais, são coisas fictícias, imaginárias. E foi daí que ele entrou meio nessa linha do fantástico, né? Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Então, olha, influências literárias e estilos. Claro que ele teve várias influências literárias, mas aqui ele citou algumas e que eu pus aí foram o William Faulkner, o cara que escreveu O Som e a Fúria, né? O Faulkner ficou conhecido por suas narrativas complexas, personagens multifacetados e exploração de temas universais. O 2 da foto aí na figura número 2 é o Kafka, né? Esse que eu já acabei de falar, famoso por suas obras surrealistas, seus temas de alienação, burocracia e metamorfose também encontram eco nas obras de Garcia Marques. Também Jorge Luiz Borges, com o conto, principalmente o conto o Aleph, não sei como se pronuncia, explorou o conceito de realidades alternativas e labirintos literários, algo que também aparece nas narrativas deles. Então, a gente vê, quem já leu alguma coisa desses autores, e também, no caso, o Ernest Hemingway, quando lê as obras do Gabriel Garcia Marques, percebe muitas vezes alguma similaridade, algum estilo similar. Ele pegou muitas ideias ele se inspirou em muitas coisas que foram escritas por esses autores, né? Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Bom, Inimigos Íntimos. Eu gosto de inventar história, esse título foi inventado. O Gabriel Garcia Marques e o Mário Vargas Llosa, bom, só para você para lembrar, os dois foram foram agraciados com o Nobel de Literatura. Claro que o Mário Vargas Llosa foi agraciado depois, né? Mas eles lá na juventude deles eram bastante amigos. Eles são importantes nomes da literatura latino-americana. Ambos, como eu disse para vocês, foram laureados com o Prêmio Nobel e se destacaram no período também que eu citei para vocês, do boom, chamado boom latino-americano da literatura, que aconteceu nas décadas de 60, 70 e um pouquinho também na década de 80. Eles foram amigos e tinham, na juventude, quando eles eram mais jovens, ideais políticos alinhados. Eles pensavam mais ou menos da mesma forma. Quem leu A Casa Verde, do Mário Vargas Llosa, percebe também que ele é um pouquinho jogado à esquerda. Mas depois, o Mário Vargas Llosa mudou suas preferências políticas. E a gente vê que depois, nas obras mais recentes do Mário Vargas Llosa, ele pensa de uma maneira diferente do que ele escreveu também As Cidades, La Ciudad de los Perros, em espanhol. A Cidade dos Cães, eu não sei como é que é em português, eu li em espanhol. Mas também ele era mais à esquerda também. Bom, em fevereiro de 76, num cinema no México, o Llosa, porra, do nada virou-lhe um murro no olho esquerdo do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Os motivos, na realidade, nunca foram bem explicados. Porra, como eu gosto de ser curioso, eu fui fuçando. Parece, dizem as más línguas, que o Garcia Marques andou tentando alguma coisa com a mulher do Mário Vargas Llosa. E parece que o Vargas Llosa não gostou muito e, sem mais nem menos, deu um nocaute no Gabriel Garcia Marques. Diga-se de passagem que o nosso querido Mário Vargas Llosa, ele primeiro casou com uma tia Mário Vargas Llosa. E depois ele se separou e casou com uma prima. Manias do Mário Vargas Llosa, né? Na figura número 6, a gente vê um instante em que
o Gabriel Garcia Marques está recebendo o Prêmio Nobel de Literatura. Vamos para o outro, por favor. Bom, eu aqui relacionei as principais, não sei se são todos, mas pelo menos os principais livros escritos pelo Gabriel Garcia Marques. Como eu falei para vocês, quando eu fizer uma outra apresentação do outro livro, O Amor no Tempo do Cólera, aí eu vou fazer uma pequena síntese de cada uma dessas obras, tá certo? É pequeno. Então, hoje só a gente vai passar meio que batido. Mas as obras que eu coloquei aí em amarelo são os destaques, como a gente está vendo hoje, Os 100 Anos de Solidão, escrito em 1967, O Amor no Tempo do Cólera, que é o meu livro predileto dele, né, de 1985, e esse ano, de 2024, foi lançado um livro que ele supostamente já é um livro póstumo, né? Ele já teria escrito, mas só foi editado em 2024, chamado Em Agosto Nos Vemos. Cá entre nós, eu não sei quanto desse livro é dele realmente, o quanto foi enxertado, ou se é todo dele. O fato é que eu li esse livro, um livro razoável, mas não tem grande destaque como tem alguns dos outros livros anteriores deles. Tá bom? Vamos para o outro, por favor. Cem Anos de Solidão. Bom, agora, o Senhoras de Solidão é um livro complicado de você fazer uma síntese, porque tem tantas repetições, vai e vem, que para você falar quando é o começo, quando é o fim, sintetizar o livro é complicado. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu procurei fazer uma síntese do livro falando das gerações. Com a geração, aí eu falei mais ou menos um pouquinho de cada geração, aí a gente tem uma ideia do que é o livro. Mas uma visão geral é o seguinte. No sétimo Congresso da Língua Espanhola, que foi em 2007, Os 100 Anos de Solidão foi considerada a segunda obra mais importante da língua espanhola. Ela só ficava atrás do Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Quer dizer, então o pessoal realmente considera essa obra em espanhol uma das principais obras, só perdendo para o Dom Quixote, que realmente é universalmente conhecida, né? O Garcia Marques escreveu esses 100 anos de solidão em um ano e meio. Durante esse período, ele e sua família, eles estavam com dificuldades financeiras. O que aconteceu foi o seguinte: o Garcia Marques ele estava inspirado para escrever esse livro. Mas pô, ele não conseguia escrever, pô, toda hora ele era interrompido, ele tinha que fazer reportagens de jornais, etc, etc. E tal. Então, o que aconteceu? Ele vendeu tudo que ele tinha, foi para o México durante um ano e meio. Ele se dedicou única e exclusivamente a escrever esse livro, 100 Anos de Solidão. E depois teve um retorno fantástico, né? Mas ele realmente ele até passou necessidade, ele e a família dele passaram necessidade durante esse período. Na época, como eu disse para vocês, ele se dedicou exclusivamente à escrita do livro, né, dos 100 Anos de Solidão, chegando até a penhorar seu carro e parar de pagar contas para poder continuar. Quer dizer, ele estava inspirado e estava certo que ele ia fazer uma obra-prima. E realmente foi o que aconteceu, né? O livro em si, ele tem uma chamada estrutura circular. Ao longo de todo o enredo, repetem-se temas e fatos de forma periódica. Nós vamos ver isso melhor um pouquinho mais para frente. Os mesmos nomes e características dos personagens são herdados através das várias gerações. Tanto que realmente a gente, para ler o livro 100 Anos de Solidão, é bom a gente ter em mãos uma árvore genealógica da família, porque como se repete os nomes e muitos fatos, se a gente não tem uma árvore genealógica, a gente já se perde. Mesmo com a tal árvore, a gente se perde um pouco. Realmente ela é necessária, acredito eu, para um bom entendimento ou para um melhor entendimento do livro. Nesse livro, fatos reais e fantásticos são misturados ao longo de toda a história. No livro, não há um tempo cronológico definido. Muitas vezes ele pega personagens que já morreram do passado e coloca no presente, e como personagens, têm o mesmo nome, se a gente não está muito ligado, a gente acaba se confundindo. Uma curiosidade que eu coloquei aí, o Gabriel Garcia Marques recebeu uma cópia do livro dele, Os 100 Anos de Solidão, assinada
pelo Pablo Neruda, que também é um camarada fantástico em termos de literatura latino-americana. E o Pablo Neruda, ele fez engraçado, no livro do Gabriel Garcia Marques, ele escreveu uma dedicatória ao Gabriel Garcia Marques, e ele escreveu que aquele livro seria a razão pela qual o Marques ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Então, essa previsão do Pablo Neruda realmente se concretizou. Foi um negócio interessante, né? O cara autografar um livro do outro e fazer uma previsão dessa. Vamos para o próximo, por favor. Uma das coisas que são muito interessantes, eu li aquilo que eu pesquisei, eu vi realmente eles dão muito destaque à primeira frase do livro Cem Anos de Solidão. A primeira frase do livro é assim: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. É engraçado que nessa frase, depois que você lê o livro todo, essa frase é quase uma síntese muito reduzida do que está escrito no livro, né? A frase antecipa, veja bem, muito do que está aí é opinião minha, tá? Pode estar errado. A frase antecipa eventos futuros e cria uma sensação de circularidade no tempo. Essa é uma característica importante do livro. O leitor é transportado para momento dramático, quer dizer, um momento dramático é o pelotão de fuzilamento, enquanto é conduzido para um evento aparentemente trivial, o encontro com o gelo, né? Há um contraste entre vida e morte, memória e esquecimento. O gelo, elemento inusitado e exótico para o jovem Aureliano, representa o mistério do mundo e o começo de uma jornada de descobertas. Quer dizer, o cara não conhecia o gelo, o pai dele foi lá e mostrou o que era o gelo para ele. Ao lembrar-se dessa experiência infantil, momentos antes da sua execução, ele ia ser fuzilado, foi nessa hora que ele lembrou do gelo, né? O coronel reconecta com o passado, mostrando como a vida dos personagens é permeada por ciclos de repetição. Quer dizer, ele está no fim da morte e ele lembra da juventude dele, né? Então, a gente vê o tempo, já nessa frase, mostra como o tempo é alguma coisa que se movimenta ao longo de todo o livro. A frase também reflete a estrutura narrativa complexa e a atmosfera mágica da história, pronunciando os temas de destino, memória e a interligação entre o passado, o presente e futuro. Quer dizer, ele está sendo fuzilado, aí ele conta aquilo que ele viu lá quando era criança. Então, existe uma série de variações temporais ao longo de todo o livro. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Bom, então eu falei a primeira frase do livro. Agora, saber exatamente qual o meio do livro é difícil. Eu chutei aí qual que seria mais ou menos a metade do livro. Não, porque essa questão de mudanças de tempo é complicado. Mas, enfim, o meio do livro. Não dá para estabelecer claramente qual é o momento central da história, uma vez que o tempo da narrativa é uma espiral, em que o final e o começo se misturam. Como bom ferroviário, eu coloquei um trenzinho aí, né? Não sei se bom ferroviário, mas como ferroviário, eu coloquei um trenzinho aí. Com a chegada do trem em Macondo, também chegaram, eu acredito que foi aí mais ou menos que a gente pode definir como o meio do livro, quando chega o trem em Macondo. Porque quando chega o trem em Macondo, também chegaram lá todos os inventos e todos os visitantes. Talvez essa seja a parte central do livro. Quer dizer, o trem, na minha opinião, a chegada do trem, parece que tem a mudança do antigo, né, do Macondo tradicional para o Macondo já em fase de evolução. Por outro lado, o final do livro. O começo do livro ocorre quando acontece. Desculpa. O começo do fim do livro ocorre quando acontece uma chuva ininterrupta que durou 4 anos, 11 meses e 2 dias. Isso literalmente é o que ele escreveu, que a chuva durou 4 anos, 11 meses e 2 dias. Evidentemente, essa é uma passagem que mostra o realismo mágico. Jamais alguma chuva, mas nem na época do Noé,
no dilúvio universal durou tanto a chuva, né? Mas ele coloca que teve essa duração a chuva. Eu acho que aí é mais ou menos quando o Gabriel Garcia Marques começa a dar uma direção para os finalmente do livro, né? A umidade começou a danificar e transformar todas as coisas, que aos poucos foram desaparecendo. Outro trecho que caracteriza o desenlace da história são os repetidos incestos. A gente vê que tem muita gente dentro da própria família que se namora de pessoas da mesma família, que se casa com a mesma família, que transa com pessoas da mesma família. Então, são os repetidos incestos que foram consumados sem consequência. Quer dizer, então, porque normalmente, quando existem incestos, o filho tem grande chance de nascer com algum problema, né? Mas, durante os 100 anos do livro, não acontecia nada. Ele casava com uma pessoa da própria família e ia nascendo os descendentes e tudo ia bem. Até que, na relação entre a Amaranta Úrsula e seu sobrinho Aureliano Babilônia, é gerado um filho com cauda de porco. Nasceu um filho que tinha o defeito da criança, ela tem um rabo de porco. E se cumpriu uma antiga maldição que rondava a família Buendia. Segundo consta, quando nascesse uma criança com rabo de porco, Macondo iria acabar. E tanto que a matriarca da família, ela não gostava nada que pessoal da mesma família se casasse entre si, porque tinha essa maldição, que um dia ia acabar mal, ia nascer um filho com algum problema e era o sinal em que a cidade iria terminar. E realmente, quando nasceu esse menino com um rabo de porco, foi logo em seguida a cidade de Macondo desaparece. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, resenha do livro. Aquilo que eu falei para vocês, é difícil fazer um resumo, pelo menos é difícil para mim, né, que sou um leigo. Fazer um resumo desse livro achei meio complicado. Então, eu achei por bem fazer por gerações. O 100 Anos de Solidão tem 6 gerações, sétima com o menino de rabo de porco, né? Mas aí acaba. Bom, a primeira geração, o José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã, que foram os fundadores de Macondo, né? Então começa com eles, é a primeira geração. O José Arcádio é um homem visionário, obcecado por invenções e conhecimento. Um detalhe curioso é que ele tentou criar uma máquina de fazer ouro por meio de alquimia, acreditando que conseguiria mudar os rumos da vida. Quem até inspirou foi um cigano que apareceu nessa cidade, né? Mas ele acabou maluco, ele queria fazer ouro de todo jeito, tanto que no fim da vida dele ele é colocado fora da casa onde eles moravam, e foi amarrado numa árvore até que ele morreu. Úrsula é a esposa dele, né? A Úrsula Iguarã. A sua esposa é uma figura matriarcal forte e é a responsável por manter a família unida e a casa organizada. A Úrsula é o único personagem que vai do começo ao fim do livro. Ela deve ter vivido, sei lá, cento e tantos, 120, 130 anos. Juntos, o José Arcádio e a Úrsula, eles têm 2 filhos, o José Arcádio e Aureliano Buendia. José Arcádio Buendia, o pai, se isola em suas obsessões científicas até ele ficou louco. Como eu disse para vocês, ele ficou louco, aí ele foi amarrado numa árvore fora da casa, até morrer. E a Úrsula assume as responsabilidades da família e vive durante todas as gerações de Macondo, como eu falei para vocês. Bom, Roberto, não. Regina, eu acho que é importante aí falar que os dois eram primos. Sim, já E eles só fundaram Macondo porque eram primos e ela ficou grávida. exatamente. Não, e quando eles casaram, eles, antes de ter um relacionamento sexual, eles demoraram, Exato. porque realmente eles tinham essa questão de que, como eles eram primos, podia nascer já alguém com problema. E Uhum. chegou um camarada, que agora me esqueci o nome, e ele meio que gozou, começou a brincar com o José Arcádio, porque o José Arcádio não consumava o casamento. O José Arcádio ficou tão chateado da vida que acabou matando o camarada que tirou sarro dele.
E esse Uhum. camarada, depois de morto, ele apareceu como fantasma, tanto para o José Arcádio quanto para Úrsula Iguarã. Desculpa, eu estou fazendo meio que uma síntese, porque se a gente for, se eu for pegar, se eu fosse pegar assim, em detalhe cada coisa, né, é muito importante isso aí, sem dúvida. Mas é meio um avô de pássaro, tá certo que eu estou falando, Uhum. Não, eu tá? estou falando só porque você falou das relações da família e começa. Não, você Macondo tem, é criada porque eles eram primos e foram para uma nova cidade. Eles saíram é, da cidade deles. saíram da cidade exatamente por causa das piadas que faziam com eles, e no meio do caminho Uhum. eles acabaram fundando a Macondo, né? Bom, Exato. tá, Regina, obrigado. Desculpa. Nada. Não, por favor, olha, tá, como diz o nosso amigo Ivan, a qualquer hora pode interromper, que é sempre bem-vindo, de verdade, tá? Bom, a segunda geração é o José Arcádio e o Aureliano Buendia. O José Arcádio era um jovem rebelde, foge com uma cigana, retorna anos depois e se casa com Rebeca, uma filha adotiva do casal inicial, do José Arcádio e da Úrsula. Então, mais uma vez, aí a gente vê que existe um casamento dentro da família, se bem que a esposa dele era uma filha adotiva, não era exatamente uma consanguínea, né? O coronel Aureliano Buendia, que é o outro filho, líder de várias guerras civis, vive uma vida marcada pela solidão. Esse camarada, pra vocês verem como que é, tem 17 filhos com 17 mulheres diferentes. Eram 17 prostitutas, né? Então, e todos esses filhos, os 17 filhos, acabam assassinados. Então, quer dizer, é um pouco de realismo fantástico, é mostrar como o destino realmente se repete. Então, 17 filhos com 17 mulheres diferentes e 17 filhos mortos, assassinados, né? Sua trajetória representa a desilusão política e a violência que se abatem sobre Macondo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Eu... Obrigado. Bom, a terceira geração. Aureliano José, Arcádio e Amaranta são os três principais dessa terceira geração. Aureliano José, filho de Aureliano Buendia, tem uma paixão incestuosa por sua tia Amaranta, outra vez dentro da própria família. Mas ele é morto durante uma guerra civil. Arcádio, filho de José Arcádio e Pilar Terneira, numa revolução, assume o comando de Macondo, mas é executado quando o governo retoma o controle da cidade. Amaranta, que também é uma dessa terceira geração, vive uma vida de amargura e solidão, rejeitando o amor e sabotando o seu próprio destino, e ela morre virgem e amargurada. Olha, realmente é um resumo. Vocês estão vendo que eu fiz realmente, peguei os nomes principais das gerações e fiz um resumo realmente bem resumido. A quarta geração, Remédio Isabela e os filhos do coronel Aureliano. Remédio Isabela é excepcionalmente bonita, né? Vive num estado de inocência. Ela não tem grandes noções da beleza. Onde ela passa, todo mundo fica espantado de ver tanta beleza, tanto que ela anda pela cidade coberta por um lençol, para que o pessoal não a veja tanto, porque ela é tão admirada, todo mundo acha que a moça é fantástica, né? No fim, ela é elevada ao céu em corpo e alma. Mais um fato aí dentro do realismo fantástico, né? Os filhos do coronel Aureliano Buendia não têm grande papel na narrativa, mas são símbolos do destino violento da família, pois todos morrem assassinados. Vamos para o outro, Wagner, por favor. A quinta geração. José Arcádio II e Aureliano II. Vocês veem que os nomes são praticamente os mesmos, né? José Arcádio II, envolvido em uma greve de trabalhadores, isso tem algo a ver com a história real da Colômbia, né? Mas esse José Arcádio II, envolvido numa greve de trabalhadores, testemunha um massacre de milhares de operários,
mas a história é apagada da memória coletiva. Ninguém mais lembra. Depois de um tempo, ninguém mais sabe o que aconteceu, ninguém mais lembra o que aconteceu. Ele passa o resto da vida em reclusão. O Aureliano II é casado com Fernanda del Caprio. Vive uma vida de excessos. Sua dualidade com o irmão José Arcádio II simboliza o contraste entre a inconsequência e a responsabilidade. Finalmente, a sexta geração. Renata Remédios, também conhecida como Meme, Amaranta Úrsula e José Arcádio III. A Renata Remédios, que é a Meme, filha do Aureliano II, tem um caso com um mecânico chamado Maurício Babilônia. Engraçado que eu acho que esse negócio de Babilônia lembra aquela fase da construção da torre lá de Babel, em que cada um falava uma língua e ninguém se entendia. Bom, quando Úrsula descobre, ela é mandada para um convento. José Arcádio III, enviado para um seminário, volta para casa, mas morre afogado em circunstâncias misteriosas. Amaranta Úrsula, que é a outra, vive uma relação também incestuosa com Aureliano Buendia, que era o filho da Meme. Então, todo mundo dentro da família. E morre após dar à luz ao último Buendia. O último Buendia é exatamente aquele menino que nasceu com o rabo de porco. A mãe dele, ao dar à luz, ela acaba morrendo. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. A sétima geração. Aureliano Babilônia e o último Buendia. O Aureliano Babilônia, filho de Meme e Maurício Babilônia, decifra os manuscritos de Melquíades, que previam o fim de Macondo. Só para abrir um parênteses, esse Melquíades era um cigano que apareceu na cidade, logo no começo da cidade. Ele agradou tanto que ele acabou morando na casa dos Buendias. Ele foi convidado para morar na casa dos Buendias. E lá na casa dos Buendias, ele escrevia muito, né? E ele fazia previsões. E ele havia feito uma previsão sobre o destino da cidade, mas ninguém sabia. Até que o Aureliano Babilônia ele conseguiu decifrar isso. No fim do livro, ele decifra o que o Melquíades tinha escrito, o que o Melquíades havia previsto, né? O último Buendia, filho de Aureliano Babilônia e Amaranta Úrsula, como eu já disse para vocês, nasce com um rabo de porco, confirmando a maldição da família. Ele é devorado por formigas, marcando o fim da linhagem Buendia. E também a cidade acaba lá, tem uma chuva enorme, aquela chuva de 4 anos e tanto, e a cidade acaba se desfacelando. Bom, como eu não tinha o que escrever desse lado aqui do slide, eu coloquei uma figura. Tá bom? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, a solidão. Bom, já o próprio livro, o nome do livro, né? 100 anos de solidão. A solidão é figura central no livro, né? O isolamento é um tema recorrente em 100 anos de solidão. Macondo começa com uma cidade isolada do resto do mundo, o que inicialmente permite à família Buendia prosperar. Mas com o tempo, esse isolamento se torna um fardo. Bom, daqui a pouco eu vou falar outras coisas. Os membros da família Buendia se isolam um dos outros, presos em suas obsessões, loucuras e segredos. A solidão é hereditária. Principalmente o lado masculino, todos são solitários. Ela acontece como se fosse uma maldição impossível de ser superada. As pessoas solitárias trazem a solidão grudada de maneira permanente e estão predestinadas a sofrer com o isolamento como se ele fosse uma doença incurável. Ou seja, o que eu reparei, o que eu acho, é que os homens da história dos 100 anos de solidão, os homens são muito mais propensos à solidão do que as mulheres, tá? Não sei exatamente o que o Gabriel Garcia Marques quis dizer com isso. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Macondo. Bom, agora aí vai uma interpretação pessoal minha. Não sei se está certo, tá? Mas depois, por favor, vocês discutem e deem a sua opinião. Macondo, a América Latina num vilarejo. A história de Macondo é a história da América Latina na visão de Gabriel Garcia Marques. Bom, essa é uma afirmação minha, tá?
Posso estar perfeitamente errada. Determinismo e fatalismo. A narrativa sugere que os personagens estão presos a um destino inevitável. Ou seja, quem é latino-americano está condenado a ser latino-americano. É um moto perpétuo. A história de Macondo repete ciclos de construção, apogeu e decadência. Esse padrão ilustra ideias que as sociedades, a latino-americana no caso, estão sempre condenadas a repetir a mesma história de prosperidade e de declínio. Aquilo que eu acho, aquilo que eu achei, é o caso, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar teve aqui no Brasil. Pô, teve aquela expansão, foi uma maravilha, lá, 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 e de repente o Nordeste virou o Nordeste do Brasil. O ciclo do ouro em Minas Gerais também teve aquele apogeu enorme, até que chegou o Tiradentes e acabou com a festa. O milagre, o ciclo do café aqui em São Paulo e próximo ao Rio de Janeiro também é um ciclo, que foi um ciclo de. Pô, eles conseguiram fazer todos os presidentes da República Velha, né? O milagre econômico também foi um espetáculo até que acabou. Então, eu acredito, na minha opinião, que o Garcia Marques, conhecedor muito mais do que a gente, do que eu, da história da América Latina, ele vê esse ciclo se repetindo eternamente nos países, na maioria dos países da América Latina. Cem Anos de Solidão, além de ser um romance de realismo fantástico, é um romance histórico. Ao abordar fatos como a Guerra dos Mil Dias, ele aborda essa Guerra dos Mil Dias da maneira dele, a maneira do realismo fantástico. E o massacre dos trabalhadores das bananeiras, lá em Ciénaga, que é uma cidade lá da Colômbia. Eu falei sobre isso, quem há muito tempo acompanha o grupo, quando eu falei sobre o Botero, o Fernando Botero, o Botero fez alguns quadros sobre esse massacre das bananeiras. Vamos para o próximo, por favor. Macondo, América Latina no vilarejo. Tema da solidão. A solidão, como eu já falei para vocês, é o tema central do romance, é até o nome. A repetição dos eventos sugere que a família Buendia está presa numa roda de isolamento emocional e social. A solidão se perpetua de uma geração a outra, impedindo a evolução e a mudança desse destino. O realismo mágico e a magia do texto permite ao autor a criação de um mundo onde o tempo não é linear. E realmente o tempo aí a gente sabe, a gente vê muitas vezes ele não sabe aonde, em que parte do livro a gente está situado, em que parte cronológica do livro a gente está situado. Profecias do manuscrito. Os manuscritos de Melquíades, que era aquele tal cigano, que prevê o destino da família Buendia, implica que tudo já está escrito. Quer dizer, eu acho que o Gabriel Garcia Marques é um fatalista, né? Ele acha que não tem jeito, pelo menos na minha opinião. Fatalmente destinado, tudo está destinado a acontecer. Esses elementos criam uma narrativa onde a repetição dos padrões sublinha temas como o destino, a história e a solidão. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Crítica social. Através de Macondo, Gabriel Garcia Marques critica a corrupção, o colonialismo. O Garcia Marques era um cara de esquerda. Mesmo porque ele fez sucesso vendendo o livro, mesmo que ele tivesse pensado de outra maneira, ele não ia mudar de ideia. Lembra certos cantores e compositores nacionais. Através de Macondo, o Garcia Marques critica a corrupção, o colonialismo, a exploração de outros problemas sociais e políticos que, segundo ele, estariam presentes na América Latina. Então, o livro explora esses temas. O livro também trata de outros temas, como guerras civis e as lutas pelo poder, que existem muito nos países latino-americanos. A figura do coronel Aureliano Buendia representa a luta revolucionária e as ideologias que acompanham esses conflitos sem os resolverem. Então, ele acha que todas as batalhas, todas as lutas que houveram, acredito eu, até a independência do Brasil em relação a Portugal e do resto dos países latino-americanos em relação à Espanha, não levaram a grandes vantagens. Pelo menos é o que me parece no livro. Desculpa falar um pouco de política, mas esse livro é um livro de política, não adianta. Vamos para o outro, Wagner, por favor.
A influência do passado. O livro mostra como as ações e as decisões dos antepassados deixam uma pegada profunda nas gerações futuras. Aí eu coloco aí, ele pensava que seria esse o efeito do colonialismo, né? Por exemplo, no Nordeste até hoje a gente tem o coronelismo, né, que nada mais é do que o passado se repetindo. Os boendias estão presos a uma roda de repetições e são afetados pelas ações dos seus antepassados. Aí eu faço essa pergunta: seria uma alusão ao passado colonial? Na minha visão, sim. Posso estar enganado. Vamos para o outro, por favor. O tempo e a memória. 100 anos de solidão explora a natureza do tempo e da memória, mostrando como o passado e o presente se entrelaçam. Na história da família Bom Dia e da cidade de Macondo, né? Então, a memória sempre e o presente, quer dizer, o passado e o presente sempre se misturam, quer dizer, é meio que quase como um moto perpétuo, né? A linha do tempo não é linear, é um ciclo, refletindo a percepção do tempo na cultura da América Latina. Vamos para frente, Wagner, por favor. A história repetida. 100 anos de solidão. Eu sei que eu estou repetindo, mas o livro é assim. 100 anos de solidão ressalta a ideia de que a história sempre se repete. Os acontecimentos e as ações dos personagens de diferentes gerações refletem a incapacidade das pessoas aprenderem com os acontecimentos do passado. Então, pô, aquilo que aconteceu de errado volta a acontecer de errado outra vez. A turma aparentemente não aprende com aquilo que passou. A solidão em Macondo, segundo Gabo, refletiria o isolamento político, econômico e social dos países latino-americanos com o resto do mundo? Bom, essa eu faço uma interrogação aí. Será que reflete isso? Eu acho que sim. Solidão e isolamento. O título do livro enfatiza o tema central da solidão. Os personagens da família Buendia experimentam uma profunda sensação de isolamento emocional e existencial, mesmo quando estão dentro das suas comunidades e nelas chegam as modernidades. Mesmo quando chega a modernidade, né? A modernidade muitas vezes aí foi trazida por aquele cigano, né? Mesmo assim, poucas coisas mudam em Macondo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Você que está chato. Tá, o Wagner, de vez em quando, dá uma cochilada aí, mas eu entendo. Eu vou falar mais alto agora. Os homens de maconha. Então, eu fiz também um pouquinho. Eu tentei caracterizar os homens e as mulheres de Macondo. É meio difícil, mas tem alguns traços em comum. Os homens e as mulheres em comum com as mulheres. Algumas características que definem os homens de Macondo: o fatalismo e a solidão. Os homens parecem destinados à repetição dos mesmos erros. Essa herança atravessa as gerações. Teimosia e resiliência. Homens como José Arcádio Buendia, o patriarca da família, são marcados por uma teimosia obstinada, impulsionada por sonhos de progresso, inovação, e eles acabam frustrados. Tanto ele é teimoso que a família dele, do Aureliano, né, do José Arcádio Buendia, acho que ele ficou louco. É nessa hora que eles amarram o camarada lá fora da casa, eles amarram o camarada numa árvore, até que ele morre. Conflitos internos e sociais. Os homens enfrentam lutas internas e externas. A guerra civil que atravessa o enredo do livro molda a vida do personagem, como o coronel Aureliano Buendia, que se envolve nas batalhas revolucionárias e carrega os traumas dessas vidas conflituosas. Só abrindo um parênteses, eu coloquei essa figura 1 e 2. Um é o camarada amarrado na árvore, e o 2 é a figura de um coronel, de um general, perdão, de um coronel. Essa é uma figura que foi pintada por um outro boliviano, né? Pelo Fernando Botero. Busca por identidade. Os homens estão constantemente tentando definir seu lugar no mundo. Essa busca é permeada por uma questão de poder, amor, ciência e progresso, mas que acaba normalmente, eu não me lembro de outras coisas, mas normalmente, via de regra, ela acaba em frustração ou tragédia. Paixões e excessos. Típico também, as paixões e os excessos
do homem latino-americano, pelo menos é isso, é a imagem que fica, né? Vários personagens masculinos são relatados como homens de paixões intensas, eu pus aí, típica dos latinos, tanto em seus relacionamentos quanto em suas ambições. Essas paixões os levam a excesso e, normalmente, à destruição. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Agora, as mulheres, né? Embaixo coloquei a Úrsula Iguarã, que é a matriarca, né? Ela atravessou a história. Essa mulher ela começa com a fundação de Macondo e praticamente quando Macondo acaba, ela morre. Um pouquinho antes de Macondo acabar, né? Ela esperou acabar a chuva e morre. Força e resiliência. Vamos falando das mulheres, né? As mulheres são geralmente representadas como fortes e resilientes, lidando com as adversidades e mantendo a família unida. Sabedoria e intuição. As mulheres possuem intuição profunda e são conscientes das maldições e dos ciclos que aflige a família. Veja bem, isso é uma característica geral, não todas as mulheres são assim. Via de regra, elas aparecem, pelo menos me parece que elas aparecem assim no livro. Amor e sacrifício. O amor é uma força poderosa na vida das mulheres. Por vezes, ela faz sacrifícios profundos por aqueles que elas amam. Uma parte é na história da família Bom Dia, a repetição de comportamentos e destinos, tanto nos homens quanto nas mulheres, criando a sensação, né, da inevitabilidade e tragédia ao longo de todo o romance. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Ainda falando das mulheres. As mulheres de Macondo têm profunda conexão com a realidade da vida cotidiana, diferentemente dos homens que são mais sonhadores, eles viajam mais. As mulheres, de uma maneira geral, elas são mais realistas, né? Os exemplos emblemáticos, eu coloquei três aí, são Úrsula Iguarã, Pilar Terneira e Amaranta. Úrsula Iguarã, como já falei para vocês, é a matriarca da família e representa a longevidade, a resistência e a sabedoria. Ela mantém a família unida por gerações, exercendo um papel de liderança. Úrsula é a figura de preservação da ordem e da tradição. Essa me parece que foi a ideia do Gabriel Garcia Marques ao colocar esse personagem no livro. Tanto que ele começa com ela e acaba também com ela. A Pilar Terneira é uma mulher mística e sensual, que mantém conexão com a espiritualidade e o misticismo. Ela é conhecida por suas habilidades de ler o futuro e por ser uma figura de fertilidade, representando o ciclo de vida e morte que atravessa a obra. Amaranta simboliza a frustração e a amargura. Amaranta nunca consegue realizar seus desejos românticos, o que a torna uma personagem cheia de conflitos interiores, tanto que ela morre virgem, ela não casou. Uma outra personagem interessante é aquela Remédio Isabela que eu falei para você, que é uma mulher tão bonita, que no fim ela sobe para o céu, ela viva, ela sobe em direção ao céu. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Bom, vou falar um pouquinho agora do realismo fantástico. Eu sei que eu coloquei umas figuras aí que não tem nada a ver, né? É meu lado artístico. Realismo fantástico tem como principal característica a inserção de acontecimentos oníricos em cenários reais do cotidiano. Então, quer dizer, o realismo fantástico não foi criado pelo Gabriel Garcia Marques. Ele deu muita ênfase a isso e se destacou, como ele foi um camarada muito lido, ele se destacou por isso. Mas o realismo fantástico, já em outros autores, mesmo aqueles que se inspirou, autores, mesmo aqueles que ele se inspirou, já usavam, parte deles já usavam esse realismo fantástico. Vamos para o outro, por favor, vai. Bom, o realismo fantástico, o mágico. Garcia Marques usa o realismo mágico para entrelaçar. Ele mistura, né, o ordinário e o extraordinário, criando uma realidade onde o impossível se torna possível e o sobrenatural é parte do cotidiano. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse livro, pô, eu não estava preparado, quer dizer, eu não entendia como aconteciam certas coisas. Depois eu peguei o mote do escritor, mas no começo né,
ele realmente ele dá para quem não o conhecia, a gente tem um impacto inicial ao ver essa maneira como ele usa o realismo fantástico ou o realismo mágico, né? O realismo mágico permitiu ao autor explorar questões complexas da história e cultura latino-americana, como a colonização, a opressão, a guerra civil e a corrupção política. Ele fala desses temas, mas ele fala de uma maneira indireta, não é? Ele não fala diretamente do fulano de tal, 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 tal. Ele fala de uma maneira indireta. Então, ele usa o realismo mágico para passar essas mensagens. Me parece que é para passar essas mensagens, também, entre outras coisas, para passar essas mensagens. O realismo mágico desafia a lógica, apresentando uma perspectiva que valoriza o mito, as crenças populares e as tradições orais. Agora, isso que eu achei legal aqui, ó. O realismo fantástico também reflete a complexidade da identidade latino-americana. Qual é a identidade latino-americana? Eu acho que nessa identidade, o passado pré-colombiano, os índios, a colonização europeia, os brancos, e a modernidade coexistem. Então, quer dizer, se a gente pega os países latino-americanos de uma maneira geral, evidentemente, existe uma mistura desde a coisa antes da América ter sido descoberta até as coisas mais modernas. E ele, me parece que usa parte do uso do realismo mágico exatamente para descrever esse tipo de coisa. Eu coloquei alguns exemplos sobre o realismo mágico. Essa chuva de flores é do livro, né? Quando José Arcádio Buendia morre, diminutas flores amarelas caem do céu, começa a ter uma chuva de flores amarelas. Eu achei, um outro livro que eu li dele, e eu achei interessante, O Crescimento de Cabelos Depois da Morte. Esse no conto do Amor e Outros Demônios. Centenas de anos depois da morte de Sierva Maria, esse personagem não está nesse livro, tá? Mas é um exemplo de realismo mágico. Centenas de anos após a morte de Sierva Maria, descobre-se que seu cabelo nunca parou de crescer, ou seja, mesmo morta, o cabelo dela continuou crescendo. E na história lá, quando eles abrem o caixão e vê a mulher, ela já estava com o cabelo com 22 metros e 11 centímetros. Evidentemente, é um exemplo de realismo mágico que ele usa nas obras dele, né? Vamos para o outro, vai, por favor. Realismo mágico em Macondo. Aí eu coloquei só o que acontece lá no 100 Anos de Solidão. A levitação e a alquimia. Melquíades, que é aquele cigano, pratica a levitação e a alquimia, introduzindo elementos mágicos em Macondo. Chuva amarela. Uma chuva de flores amarela cai sobre a cidade, criando um cenário surreal. Claro, isso não é real, né? Fantasma de José Arcádio Buendia, aquilo que eu comentei, né, logo no começo. O fantasma de José Arcádio Buendia aparece para o coronel Aureliano Buendia, revelando os segredos do passado. Então, o fantasma vai lá e ele conta coisas que já aconteceram. Né? Interessante. A fundação da cidade. Úrsula vive 120... Desculpa, a fundadora da cidade. Úrsula Iguarã vive 120 anos. A matriarca da família Buendia vive uma vida que atravessa toda a história do Macondo. Claro que esses 120 anos é um pouco de realismo mágico, né? Então ele pega um personagem que permeia o livro inteiro, né? Que atravessa todo o livro. Os 17 filhos bastardos de Aureliano Buendia também é um exemplo de realismo mágico. O coronel Aureliano Buendia tem 17 filhos, todos eles chamam Aureliano, e todos morreram assassinados. Evidentemente, é muita coincidência, né? É uma parte aí do realismo mágico. Para o outro, Wagner, por favor. Mais alguns exemplos do realismo mágico. A ressurreição. Personagens como Renata Remédios e José Arcádio II experimentam ressurreições inexplicáveis. Quer dizer, é mais uma coisa do realismo mágico. Então, muitas vezes, a gente lê, a gente vê o personagem que tinha morrido, ele aparece. Não, mas era que ela tinha ressuscitado. Então, o livro tem muito desses lances, né? Borboletas amarelas. Então, um enxame de borboletas, eu não sei se coletivo de borboleta, como é que é? Um monte de borboletas amarelas invade a casa dos Buendias, prenunciando a decadência da família.
né? A casa que se desintegra é uma outra ideia de realismo mágico ou fantástico. A casa que se desintegra, a casa dos Buendias começa a desmoronar, refletindo o declínio da linhagem. Então, aos poucos, a casa vai se desmanchando. Quer dizer, esse já é um sinal que ele mostra do fim de Macondo. Outra coisa interessante, as guerras civis e revoluções. O coronel Aureliano Buendia lidera várias guerras civis e revoluções. Ele liderou 32 guerras civis e revoluções. Em todas as 32 que ele liderou, sempre contra os liberais e sempre eventos trágicos e misteriosos, em todas elas. E ele perdeu as 32. Então, ele entrou em 32 guerras e perdeu 32 guerras. Quer dizer, evidentemente, é uma figura de realismo mágico, fantástico. A Biblioteca de Melquíades, essa também o Melquíades é o tal do cigano. Essa também achei interessante. A Biblioteca do Cigano Melquíades contém livros escritos por eles no futuro. É legal, uma biblioteca que tem livros que serão escritos no futuro, né? Ele desafia a lógica temporal. A chuva de sangue é outro exemplo de realismo mágico. Uma chuva de sangue atinge Macondo, causando pânico e desespero. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, prometo que acabo nesse daí os coisas fantásticas. A chuva de Macondo na cidade chegou a chover 4 anos, 11 meses e 2 dias, aquilo que eu falei para você. Evidentemente, isso é um exemplo de realismo fantástico, né? O gelo que nunca derrete é outro exemplo. Blocos de gelo misteriosos aparecem intactos por décadas, intrigando os habitantes de Macondo. Profecias de Melquíades. Melquíades prevê o destino trágico da família Buendia, criando um senso de fatalismo. Também esse cigano ele sabia tudo, adivinhava tudo. A solidão permeando as gerações. A solidão é um tema constante, marcando a vida de todos os membros da família Buendia. Também é uma parte de realismo fantástico, porque é difícil, 6 gerações, todo mundo tem o mesmo destino. Ou seja, a solidão. Vamos para o outro, Wagner. Para mostrar o que ele coloca meio enfeitado, mas existe o fundo real na história, a realidade. A história do coronel Aureliano Buendia é uma referência que Gabriel Garcia Marques faz à Guerra dos 1000 Dias. Na Colômbia teve uma guerra chamada Guerra dos 1000 Dias. A Guerra dos 1000 Dias foi um conflito civil na Colômbia que ocorreu entre 17 de outubro de 1899 a 21 de novembro de 1902. Eu achei algumas figuras. A figura número 1 é um retrato. Eles colocaram até crianças na luta. Está aí as fotos mostrando. Los niños en las guerras de los 1000 dias. Então, ele coloca acontece essas guerras, etc. e tal, mas tem o fundo real, quer dizer, reflete uma realidade, no caso, uma realidade colombiana. A Guerra dos 1000 Dias resultou de profundas divergências políticas e sociais agravadas por problemas econômicos e pela insatisfação com o governo conservador que estava no poder. Mas, no fim, os conservadores continuaram no poder, ou seja, nada muda. Ele pegou um fato, ele colocou de uma maneira, assim, dentro da história dele, dentro do conto dele, dentro do livro dele, mas ele colocou uma coisa que tinha acontecido na realidade. Houve lutas, essa luta do 1000 dias, lutaram, colocaram até criança lutando, mas nada mudou, né? Continuaram os tais conservadores no poder. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Realismo mágico, alusão à realidade. Durante sua atuação como líder dos liberais, o coronel Aureliano Buendia enfrentou aquilo que eu falei já para vocês, um total de 32 batalhas, das quais sempre saiu perdedor. Ou seja, ele quer mostrar que nada muda, não adianta, quer dizer, é o fatalismo, né? Nada muda. Cansado, ele entendeu que a luta armada não tinha sentido. Com o tempo, Aureliano assinou o Tratado de Paz, após o qual ele tentou se matar.
Ele retorna, ele volta para Macondo, onde passou o resto da vida fazendo e refazendo peixinhos dourados. É um negócio também, é uma brincadeira, né? Então ele fazia os peixinhos dourados, derretia os peixinhos, fazia outra vez, etc, etc e tal. Então mostra que por mais que se faça, são repetições inúteis da vida. E aí eu coloquei também a figura de um general, de um soldado aí, que também foi pintada pelo Botero. O Botero também refletiu muitas coisas da história da Colômbia nos quadros que ele pintou. Vamos para o outro, vai, por favor. Bom, o progresso chega a Macondo. Na minha opinião, posso estar errado, o Macondo ele sofre uma transformação, mais ou menos, quando chega o trem em Macondo. Então, esse trem existe até hoje. É o Ferrocarril Santa Marta. Santa Marta é a santa protetora do Carlos. O nosso amigo Carlos, ele tem a Santa Marta como padroeira dele. E essa ferrovia é uma ferrovia que passa ali ao longo do Rio Magdalena. Ela existe até hoje. Então, me parece que o Garcia Marques colocou a chegada do trem como um ponto de inflexão da história, onde passa da Macondo antiga para a Macondo moderna. Vamos para o outro, por favor. A febre da banana no livro. A chegada do trem, a modernidade a Macondo, movimentou o comércio e permitiu a introdução de invenções como o telégrafo, o cinema e etc., o telefone. Isso atraiu investimentos, o progresso atraiu investimentos de um grupo estrangeiro numa plantação de bananas. A plantação gerou a ilusão de prosperidade, mas uma greve dos trabalhadores fez com que tudo acabasse num massacre. Ele conta isso. Os investidores, depois de terem explorado a cidade, retiram-se com o seu dinheiro e Macondo volta à pobreza. O Gabriel Garcia Marques põe isso na história e efetivamente isso aconteceu na Colômbia. Tá? Ele coloca, evidentemente, de uma maneira diferente, mas ele coloca a febre da banana, que ele coloca no livro dele, foi um fato real que aconteceu na história da Colômbia. Vamos para o outro, por favor. A realidade. O massacre das bananeiras. Essa figura de cima é o massacre em Colômbia, que é o quadro, o nome que o Fernando Botero colocou ao quadro. Ele representa também esse massacre que ocorreu em dezembro de 1928, na cidade de Ciénaga, na Colômbia. Durante esse evento, centenas de trabalhadores, isso foi uma realidade, do United Fruits Company, foram mortos pelo exército colombiano. Os trabalhadores estavam em greve, exigindo melhores condições de trabalho e salários quando o exército foi chamado. Isso é a realidade, tá? O massacre foi visto como um exemplo do poder e da influência das empresas estrangeiras na América Latina e da brutalidade como os movimentos trabalhistas eram reprimidos. Aí embaixo coloquei uma fotografia na parte de baixo, os corpos dos mortos, isso foi uma realidade, isso aconteceu de fato, né? Claro que o Garcia Marques ele coloca de uma maneira meio que fantasiosa, mas ele retrata uma realidade. E os corpos dos mortos foram levados de trem, aquele famoso trem que passava lá por Ciénaga, não sei como é o acento, ele colocou no livro, mas foi um fato que os corpos, eles aproveitaram o trem para pegar os corpos dos mortos e os corpos dos mortos foram jogados lá no mar, nas Antilhas, né? Vamos para o outro, por favor. Declínio, pessoal, já está acabando, me aguenta mais um pouco. No final, Macondo começou a ter chuvas, como nós vimos, constantes durante quase 5 anos. Úrsula, a matriarca centenária que cuidava de toda a família, esperou até o fim das chuvas para morrer e descansar em paz. Aquilo que nós vimos, ela atravessa toda a história. Durante os últimos tempos de Úrsula, nasceu Aureliano Babilônia, o último dos descendentes, aquele menino com o rabo de porco. Aureliano era filho natural de Meme e Maurício Babilônia, que era aprendiz de mecânico, e ele sempre era perseguido
por enxame, um monte de borboletas amarelas. Também, não sei por que. Agora, o Garcia Marques ele era fanático por flores amarelas. Muitas fotos do Gabriel Garcia Marques ele é retratado com flores amarelas, com uma flor amarela na lapela. Ele coloca várias vezes essa questão de flores, de borboletas amarelas ao longo de toda a história. Vamos para o outro, por favor, vai. Agonia de Macondo. Os anos passam e, aos poucos, a cidade foi se esvaziando. Aureliano Babilônia, conhecido por ser sábio, passou a vida tentando decifrar os pergaminhos de Melquíades. Ele queria saber o que o cigano havia previsto para a cidade, né? Enquanto isso, sua tia Amaranta Úrsula voltou da Europa e namorou dele. Então, a tia e primo se casam. Sem saber que eram parentes, os dois se apaixonam e ela engravidou. Durante o parto em que ela morreu, Amaranta Úrsula deu à luz a um menino com rabo de porco que morre logo em seguida, devorado pelas formigas. E aí acaba a história de Macondo, né? Vamos para o outro, por favor. O fim de Macondo. Aureliano, né, que era o pai do menino de rabo de porco, tentou procurar ajuda, né, quando ele viu que a mulher estava passando mal e o filho também, mas ao encontrar um bar, ele ficou bebendo e adormeceu. Quer dizer, ele faz uma crítica ao homem latino-americano, um cara que era relaxado, né? Imagina, o cara foi procurar socorro e ficou bebendo no bar. Quando acordou e voltou, o menino já tinha sido devorado pelas formigas. Por fim, Aureliano conseguiu decifrar os pergaminhos do Melquíades, que diziam: porque as raças condenadas a 100 anos de solidão não tiveram uma segunda chance na Terra. Esse é o final do livro. Então, toda Macondo foi devastada e soterrada por um furacão. Vamos para o outro, Wagner, por favor. O tempo é circular. O tempo é cíclico em 100 anos de solidão é a característica, como eu já falei para vocês. Os eventos se repetem ao longo de todas as gerações, sugerindo que tudo se repete em ciclos. Quer dizer, nada muda, né? Esses ciclos são representados pelas repetições de nomes, traços de personalidade entre os membros da família Buendia. Cada geração parece estar destinada a repetir os mesmos erros e tragédias anteriores. Quer dizer, sempre se repete. Então, esse é o tal dos 100 anos de solidão, em que tudo se repete. No livro, os personagens são presos a um destino inevitável. Isso reforça a visão repetitiva do tempo, onde, apesar das tentativas de mudança, a história é condenada a ser a mesma até que a família e a cidade de Macondo são destruídas. Uma pergunta que eu faço: seria essa a visão de Gabriel Garcia Marques que ele tinha da América Latina? A mim parece que sim. Vamos para o outro, por favor. Só algumas metáforas. É engraçado, deve ter outras. Eu peguei algumas aí, né? Então, cada leitor tem sua própria interpretação do livro e das figuras que ele coloca no livro. Esse é um livro de interpretações, acredito eu, de interpretações diversas. Cada leitor, eu acho que tem uma interpretação das várias passagens, né? Uma das metáforas é o começo de Macondo é um lugar igual, de igualdade, de juventude e de perfeita harmonia com a natureza. Da ideia do Éden, né, da criação do mundo por Deus, né? Parece que quando o Macondo é fundado, aquilo parece a criação do Éden, né? Pelo menos essa me pareceu ser uma metáfora. Segundo, Macondo é lugar onde a consciência do isolamento é percebida como um sinal de inferioridade e frustração. Quer dizer, então, a gente ser isolado, a gente não participar do primeiro mundo, quer dizer, eu acho que essa era a ideia dele, nos frustra, nos deixa como cidadãos de terceira ou de segunda. Em Macondo, a magia é parte natural da vida, onde o tempo parou e a guerra tem por finalidade a conquista da derrota. Ou seja, o cara luta, 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 nós vimos. Passou por 33 guerras e ele sempre perde. Então, parece que a guerra tem por finalidade a conquista da derrota. Sei lá, eu que acho. Quarto, Macondo é o lugar do imperialismo americano. Essa aí eu já estou
tentando interpretar, sabe? Na América Latina, né? Quer dizer, o imperialismo ele tenta mostrar, acredito, o imperialismo americano. As bananas na Colômbia, a exploração das bananas na Colômbia, o açúcar em Cuba, os minérios que os americanos têm empresas de tinham, represas de minérios em todos quantos eram países latino-americanos, né? Macondo seria o lugar do dilúvio, como uma pausa, como uma ruptura do tempo. Então, quando Macondo acaba, ela acaba com o dilúvio. Então, parece que tudo vai começar outra vez, né? Macondo é o lugar onde tudo morre, mas nada prospera. Isso que me parece. Vamos para o outro, Wagner. Resumindo, 100 anos de solidão, combinando realismo mágico e elementos históricos, o Gabriel Garcia Marques constrói uma alegoria sobre a condição humana e a história da América Latina. Foi isso que me pareceu, assim, em termos sintéticos do livro. Vamos para o outro, por favor. Graças. Acabou. Obrigado. Muito Pessoal, bom, José Luiz, muito bom. obrigado pela atenção. Valeu, Márcio. Que bom te ver Muito aí. legal. Então é isso aí. Bom, essa foi uma interpretação que eu dei ao livro. Eu não sei se vocês têm essa interpretação. Certamente vocês, os que leram, pelo menos, devem ter tido interpretações diferentes dessa que eu coloquei aí. Mas eu acho um livro bem interessante. Ele é um livro multifacetado, pelo menos em termos interpretativos, né? É isso Carlos, aí. Obrigado. Carlos, você está sem som, Carlos. E imagem. A imagem deixa para lá, mas o som, vamos lá. Então, parabéns, Roberto, né? A primeira coisa, eu queria levantar a mão, na verdade, umas 10 vezes hoje, mas vou tentar ser rápido e fazer tudo isso de uma vez só. Ah, pode levantar. Bem no meio do livro, eu encontrei uma definição de solidão que eu achei fantástico. O segredo de uma boa velhice não é mais do que um pacto honrado com a solidão. É isso aí. Em determinado momento, Aureliano Buendia compreende isso, coisa que é difícil, que ele é difícil de compreender, mas quando ele começa a compreender, as coisas vão de rodão, né? Bom, o livro prende pelo estilo, é fora de dúvida, né? E queria dar uma ideia do estilo dele, exatamente retomando o início, quando ele tem aquela sensação do gelo diante do pelotão de fuzilamento. Na verdade, ele vai ter mais sensações, outras sensações anteriores ao longo, enquanto ele está se esperando para ser morto. E é interessante, porque qualquer um descreveria isso no momento do pelotão de fuzilamento. Mas o Gabriel Garcia Marques não. Ele vai montando aos poucos. Quer dizer, ele espera a coisa acontecer para dizer, isso também vai aparecer no pelotão de fuzilamento. Eu não vi isso em nenhum autor. Para mim é uma novidade. Uma outra coisa que eu achei fantástica também nele é o seguinte, que ele tem períodos em geral bastante curtos, muito curtos, e com um estilo assim fantástico, né? Exceto umas 2 páginas, quando a Fernanda Del Carpio solta o verbo em cima do Aureliano II. E aí, para dar toda aquela tônica do discurso dela, o máximo que existe aí são vírgulas. E ela vai encavalando assuntos durante pelo menos 2 páginas do livro. Fantástico também. Outra coisa que eu queria assinalar é alguma semelhança entre 100 anos de solidão e a Puglia, que o Roberto apresentou as duas, né? Não só o Melquíades levita, como o padre também levita com chocolate, né? E lembrando que na Puglia, o padre Pio, ele sabia levitar, e ele também sabia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, com provas, né? É verdade. O Roberto colocou muito bem a relação entre o Vargas Llosa e o Gabo. Eu queria citar um pouco alguma coisa da admiração do Gabo pelo Borges, né?
ele chegou a falar, o Gabo, dizendo: Borges é o cara que eu menos gosto e é o que eu mais leio. E ele até coloca: esse cara nunca ganhou um prêmio Nobel, nunca vai ganhar, porque ele é um cara de direita. Toda a parte de realismo mágico, ele herda, boa parte, toda não, boa parte, ele herda do Borges, inclusive a biblioteca de livros escrita no futuro, que aparece no conto do Borges. Né? Que mais? O Melquíades seria o Borges. Ele é um cara cheio de mágica que vai contaminando as pessoas com sua mágica, principalmente, né, o José Arcádio. E ele tem uma propriedade diferente dos outros, porque no seu quarto o tempo para, ao contrário do resto do livro, que o tempo roda mais ou menos ciclicamente. Né? Na verdade, o livro ele começa com apologia da mágica e devagarzinho a mágica vai sendo destruída pela tecnologia que destrói a si mesma. Né? E, finalmente, tem um menino que assiste às 3.000 mortes dos bananeiros, né, nos ombros de José Arcádio II. Curioso, né? Macondo é o nome de um bananal próximo a Aracataca. Foi daí que ele tirou o nome. Mas, enfim, o menino que assiste às 3.000 mortes nos ombros de Arcádio II não seria o próprio Gabo? Parabéns, Roberto. Muito obrigado pela paciência. Muito Obrigado. bom. Ótimo, Carlos, obrigado. Eu só pensei que você fosse falar da tua santa de devoção, mas tudo bem, isso você faz uma apresentação. Não, essa já sumiu da minha vida. A santa de devoção. José Luis, está sesón. El sonido. Gracias, Roberto. Fue un recordar con mucho detalle el complejo viaje a través de 100 años de soledad. Yo pienso que lo complejo, lo difícil que es transitar por el libro es parte de su encanto. Claro. Me atrevo a decir que la confusión es parte de la realidad. Yo quisiera recordar que para mí Melquíades es el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Es el vínculo entre el momento en que estamos leyendo, lo que viene, pero además es el vínculo entre Macondo y el mundo. Melquíades trae lo bueno, Melquíades trae lo malo a Macondo. Muchas gracias, muy interesante, muy profundo, me gusta mucho. Y un final que apuntaste: no hay nada nuevo bajo el sol. Verdade. Graças a vós, Luiz. Muito, muito bueno, muito bom, José Luis. Legal. Roberto, Oi. Diga. oi, posso falar? Não, só queria dizer uma coisa, que o coletivo de borboleta que você 3, 4 vezes falou, chama-se Paná, Paná, Paná. O coletivo é uma palavra indígena, legal. Tupi-Guaraná, e é o coletivo de borboleta. Muito obrigado. Muito bom, adorei a sua palestra, muito bom. Legal. Obrigada. Muito Obrigado a bom. você, Ângela. Bom. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Acho que ficamos por aqui. Manaus, você queria falar? Não. Ele estava com Olha, jeito, né? eu ia fazer aqueles elogios de sempre, viu, Roberto? Dizer que você fez um
um resumo, né? Eu estava me perguntando se algum dia eu já li esse livro, porque eu tinha recordações desses relacionamentos incestuosos e da conexão que ele fazia entre a intensidade do relacionamento e o progresso econômico da família. Então, mas como você organizou isso de uma maneira de gerações, você acabou acho que colocando mais confusão, porque o Gabriel nunca teve essa intenção, né? Ele queria fazer uma confusão mesmo. Isso é uma opinião minha. Então, eu quero te agradecer a exposição por ter despertado em mim até essa dúvida, se eu li ou não li, porque a tua exposição me deixou em dúvida. Tá? Mas parabéns, viu? Eu gostei e fiquei ligado aqui. Obrigado, Manaus. Eu só queria fazer um agradecimento que está junto com a gente o Márcio dos Santos, um amigo nosso de longa data do futebol. Ele nos acompanhou durante muito tempo, é um amigo muito bacana, um cara muito próximo. Ele é um dos principais atuantes dentro do nosso time de futebol. E, olha, é uma grande satisfação de ver o Márcio aqui. Parabéns, Margot. Gente Alô, finíssima. cara. Alô. Muito bom. Legal. Oi, Lúcia. Tudo bem? Ô, Wagner, qual a próxima apresentação? A próxima vai ser o Ivan. Ele vai falar sobre o tango. Ivan, você quer dar uma palhinha rápida aí? Sim. Primeiro, parabenizar o Roberto aí, porque realmente eu li o livro há muito tempo e a sinopse que ele fez do livro foi tão perfeita que eu me recordei de várias passagens. Realmente foi maravilhoso. Foi a parte racional que ele abordou pelos esquemas, como o Manaus também falou, foi muito interessante. Bom, na próxima semana nós vamos ter, basicamente, igual aqueles programas de rádio antiga, né, aqueles programas de antigamente. Nós vamos ter uma pequena introdução para a gente entender o que é o tango, e depois vamos ter 40, 50 minutos de tango selecionados. Então, quem quiser jantar ouvindo tango, quem quiser relaxar, vai ser uma apresentação muito singela, porque o tango não tem, por exemplo, a complexidade do flamenco, que foi apresentado já aqui. Ele é um ritmo musical com uma história muito rica, mas muito simples. Então, eu pretendo falar uns 20 minutos e depois a gente ouvir uns 40 minutos de tango. É isso daí, gente. Abraço, Muito até a bom. segunda-feira que vem. Quem é que está te ajudando aí, Ivan, para montar a apresentação? Olha, a apresentação depende toda do Ari. O Ari está montando a apresentação. Se o Ari não trabalhar, não haverá apresentação. Por isso, Wagner, fazer um pedido para você, dessa vez, soltar aquele jeton para ele, porque ele falou que não paga agora se não receber em adiantado. Eu estou meio preso aqui nesses honorários. No mínimo 20% de aumento eu quero. No mínimo. Eu vou aumentar em 50% o jeton dele. Então tá feito. Então estamos conversando. Tá bom. Falou, gente. Wagner. Bom, valeu. Eu queria fazer mais um. Eu queria fazer. Desculpa. Fala, Manaus, fala. Olha, eu quero comunicar, dar a palhinha o seguinte, que eu decidi fazer a minha palestra, que vai ser em janeiro, aquele negócio da pesca e gastronomia. Então, eu fui cobrado em público de maneira desavergonhada pelo Roberto. Né? Então, o Roberto fez uma pressão, e aí eu coloquei algumas alternativas, e o Ivan também me pediu detalhes, e o Ivan está interessado nos peixes amazônicos. Né? Então, eu estou aqui já montando o esquema, como é que eu vou fazer, mas o negócio é muito vasto. Tá? Inclusive, eu vou precisar me socorrer do Ari, também eu quero que você dê um jeton para ele, viu, Wagner? Daí eu vou aumentar ainda mais o jeton do Ari. 100%.
E já pedi para minha esposa Norma, porque ela, quando se fala de gastronomia de peixe, ela é uma mestre no assunto. Então, eu vou fazer palestra, a parte de pesca é comigo. Agora, gastronomia, que eu acho que interessa muito ao Ivan, vai ser com o apoio da minha esposa, tá? É isso aí, gente. Aguarde aí, estou me esforçando para fazer uma boa palestra. Legal. Wagner, Ótimo. Wagner, Ok. Fala, Roberto. Quanto à gastronomia, eu só acredito se for convidado a experimentar, né? Só acredito vendo. Eu quero fazer um outro agradecimento, que é a presença do Roberto Uria Mendes, outro grande amigo nosso, presidente da Associação Cristã de Moço, que também nos viu aí e nos ajudou muito no futebol. Ao Pancho, muito obrigado pela presença. Ele é um grande torcedor de um time da Bolívia, o The Strongest. O The Strongest só é The Strongest por causa do Roberto Uria. Pancho. Pancho. Obrigado, Pancho. Pancho, faz muito tempo que não te vejo, Pancho. Muito bem. Legal. Ok, pessoal. Então, a gente se encontra, né? Vamos nos encontrar na semana que vem, segunda-feira, no mesmo bate-canal e bate-horário. Até lá, pessoal. Obrigado, Roberto. Tchau, Obrigado, tchau. Roberto. Obrigado, Roberto. Tchau. Bye.